Como eu coloquei na chamada, o objetivo hoje é a gente falar sobre cotação de frete. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês aqui é um conceito básico que eu demorei um pouco para entender, mas na hora mesmo de falar com o cliente, e o próprio cliente, quando manda para a gente alguma demanda, ele oscila um pouco na solicitação. Às vezes ele pede uma cotação de fato e às vezes ele pede um orçamento. É importante a gente entender que tem uma diferença entre cotação e orçamento. De forma simples, quando a gente realiza uma cotação, de fato é um provisionamento para determinada prestação de serviço e um custo para uma solicitação de um custo para aquela demanda. Já o orçamento é quando a gente planeja determinado orçamento para planejar realmente algum investimento ou algum custo que vai existir na empresa. Então o orçamento está muito mais numa linha de planejamento, um planejamento orçamentário, por exemplo. Então quando a gente vai solicitar um frete para um cliente, aliás, quando o cliente vai solicitar para a gente na condição de transportadora, é interessante a gente sempre entender que a gente segue uma linha de cotação e não de orçamento, tá? Bom, o que eu separei aqui para vocês? Tem um material que eu compartilho com os alunos aqui da Movefret, de alguns conteúdos que a gente já vem desenvolvendo, que são alguns passos para você realizar a cotação com terceiros, tá? E aqui, hoje, eu vou falar de... É claro que não dá tempo de se aprofundar em cada um deles, mas eu vou explicar e fazer um estudo de caso com base em uma cotação nesses 4 pilares aqui. O primeiro é a recepção e a coleta de dados. Então, sempre que a gente fala de cotação, e aí vamos, para começar, né, até a fazer uma análise, é importante que a gente entenda que a gente está na posição de prestador de serviço, como transportadora, e o cliente, no caso, é o embarcador ali que está demandando. E aí a pergunta é, recebi uma cotação, e agora? Como que eu faço? É claro que tem muita gente que já tem uma expertise, muitos anos de experiência e faz isso com os pés nas costas. Mas, principalmente para quem está começando, ou às vezes quem trabalha em setores que são até em conjuntos com a parte comercial e até um pouco com a parte operacional, não tem muita noção de como juntar esses pontos. E aí eu estou aqui justamente para tentar deixar isso um pouco mais claro, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, a gente vai falar sobre a recepção e a coleta de dados, depois análise dos dados, e aí tem a questão do cálculo, que é o custo e o lucro, e a formalização e envio para o cliente, tá? Pois bem, nesse caso que eu vou apresentar para vocês, ontem eu até postei no Instagram um print de quando eu recebi essa cotação que a gente vai falar aqui, tá? O que aconteceu? O cliente, na realidade um cliente meu, indicou para outro cliente o meu contato e falou assim, fala com o Danilo lá que ele pode te ajudar nessa cotação. E aí ele me acionou pela manhã, eu não tinha o telefone dele nem nada, e esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Ou seja, a entrada, a recepção dessas informações foram via WhatsApp, tá? E a origem foi uma cotação esporádica por indicação de um cliente. Essa abordagem inicial, ela refletiu em um resuminho. Eu vou tentar colocar esse resuminho para vocês aqui, que eu tinha separado, mas eu não colei. Só um instantinho aqui que eu já compartilho. Pronto. Rapidinho que eu tô fazendo aqui ao vivo. É o mesmo print que eu colei ontem nos stories. Deixa eu dividir com vocês aqui, É isso daqui, Então, o cliente ele manda via WhatsApp, tá? Aqui, uma demanda com endereço de coleta, com endereço de entrega, com alguns dados aqui referentes a altura, largura e comprimento, quantidade de peso, entre outros fatores. A minha primeira ação foi falar bom dia, perguntar com quem eu falava, e é claro que na sequência a gente continuou a conversa e eu pedi ali algumas informações, qual que foi a origem do contato dele, eu pedi para ele o complemento daquelas informações que estavam ali naquele resumo, para que eu pudesse primeiro ter todos os dados em mãos para depois
sim fazer análise desses dados. E esse é o primeiro tópico, é o primeiro pilar que eu quero compartilhar com vocês. Que pode parecer que é besteira, muita gente quer entender toda a parte difícil, né? E às vezes não valoriza o simples. E aqui, ó, número 1, a recepção e a coleta de dados. A partir do momento que você sabe as informações que você tem que pedir para o seu prospect, para o seu cliente, não importa, com toda certeza você vai ter mais efetividade e agilidade na resposta para esse cliente. Então, primeira ação que eu tomei nesse caso foi pegar, primeiro, toda a origem daquele contato, o nome, para eu poder anotar e já deixar salvo como um possível cliente, até porque a gente ainda não tinha feito um trabalho, é uma cotação ali inicial, pode ser esporádica, pode se tornar recorrente, mas eu fiz toda essa lição de casa de coleta de dados, que me resultou nisso daqui, nesse resuminho que eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho uma tabelinha onde eu tenho, ó, empresa solicitante, cidade de origem, cidade de destino, prazo para demanda, ou seja, se tem data, tipo de mercadoria, tipo de embalagem, se está em caixa, se está em pallet, porque isso pode influenciar na altura, na largura e no comprimento, que é a informação que está embaixo, quantidade de volumes, ou seja, tá em pallet, essas dimensões, elas são compatíveis com o pallet ou é só do material? Quantos pallets que são, tá? Peso de cada volume, se os volumes podem ou não ser empilhados, ou seja, sobreposição, isso dentro do cálculo para cotação, por frete, é de extrema importância. A gente está falando aí que pode diferenciar o tipo de veículo, o valor da mercadoria, que está totalmente ligado à parte do seguro, e observações complementares, que são peculiares da carga, condições especiais do transporte, entre outros. E aí, beleza, eu consegui reunir todas essas informações aqui, certo? Aí, pois bem, a partir do momento que eu tenho toda essa coleta de dados, deixa eu voltar aqui, a gente vai analisar, certo? E detalhe importante, ó, o Martins entrou aí, fala Martins, beleza? Depois vai ficar salvo aí para acompanhar aí na íntegra tudo. Depois que a gente fez toda essa coleta de dados, a gente sim pode utilizar ferramentas que estão disponíveis, como o roteirizador, como o simulador, para poder fazer um cálculo do frete. E aqui eu vou dividir em 2 pontos. Se você tem frota, se você tem um veículo, você tem que entender os custos, né, que estão envolvidos ali dentro do seu maquinário, dentro da sua operação, dentro da mão de obra, se você paga diária para o motorista, entre outros fatores. Hoje eu não vou entrar no detalhe e destrinchar como que seria esse cálculo você tendo veículos da sua frota, seja um ou mais, não importa. Nesse caso em específico, a gente está falando de uma cotação que, uma vez que eu coletei os dados, e aí eu vou dividir com vocês aqui de forma bem breve, é uma cotação com saída de Suzano para a cidade de Santa Cruz do Sul, que é lá no Rio Grande do Sul. É uma carga pequenininha, é uma carga leve, são 3 itens, com dimensões aqui de 80 por 20 por 90 centímetros, ou seja, são 3 caixinhas no peso total de 50 quilos com valor de mercadoria de R$5.000. Poxa, Danilo, é uma picadeira aí, é fracionado. Sim, em uma condição comum, é um formato, um perfil de envio fracionado, porque imagina, para colocar uma mercadoria de R$5.000 em um veículo e mandar ela dedicada para Santa Cruz do Sul, que dá mais de 1.200 quilômetros de distância, naturalmente o frete tem uma nomenclatura, a gente usa isso mais na indústria, mas ou na fábrica ou no distribuidor, não importa quem contrata o frete, que quando a gente faz o cálculo do valor da mercadoria, a gente precisa fazer uma análise de alíquota de frete, que chama. Ou seja, quantos por cento que a gente vai colocar de custo logístico, de custo de transporte dentro do valor daquela mercadoria. E aí imagina uma distância desse tamanho para percorrer com o valor de R$5.000. Acaba que fica inviável mandar um frete, uma vez, é claro, que fosse uma carga de um produto de venda, né? Agora, ponto importante, lembra que um dos itens ali são observações complementares? Um dos questionamentos que eu fiz para o cliente foi o seguinte: esse produto é um produto para venda direta? É um produto com uma peça para complementar algum maquinário? Qual que é a urgência
desse produto chegar até Santa Cruz. Por quê? A partir do momento que a gente entende a urgência, a gente entende também como atender o cliente melhor. Porque às vezes a gente vai tentar fazer de tudo para mandar ele num custo menor, só que o cara não quer o custo, ele quer agilidade. A gente está falando de 3 caixinhas que poderiam ser peças para fazer uma máquina funcionar lá em Santa Cruz, que está travando uma produção de milhões. Pô, então, independente que tem 5 mil reais de mercadoria ali na nota fiscal, se precisar pagar 5, 10 mil para mandar um frete express para chegar lá em um dia e meio, um dia, pô, manda, entende? Então, a partir do momento que você coleta os dados da maneira correta, você entende o cliente para poder atender ele da melhor maneira. Pois bem, nesse caso em específico, eu trouxe essa cotação para a gente conversar e fazer um estudo de caso aqui rápido até. Por quê? Por mais que seja um fracionadinho, eu coloquei alguns cenários. Se tratando do que de fato o cliente me pediu, ele falou que não tinha ainda a data, então a data estava a combinar. Se a data está a combinar, logo mostra que ele não tem pressa no envio. Então, é prudente que eu faça uma cotação fracionada, uma cotação dedicada, express, uma cotação que a gente chama de carga complementar, e eu acho que são essas 3, tá? Por quê? A gente leva opções para o cliente. Ah, Danilo, minha transportadora, o meu negócio não é trabalhar com fracionado. Tá tranquilo. Então, nesse caso, você, uma vez que entende o seu negócio, você já descartaria essa cotação. Ô fulano, prazer, cara. Ó, entendi aqui a demanda, porém a gente só trabalha com cargas dedicadas para região X, Y, Z. Tá aqui a nossa apresentação. Precisando, fico inteira à disposição. Inclusive, tem um contato aqui de um parceiro que faz fracionado, que você pode acionar ele e até falar que eu indiquei. Pô, o cara com certeza vai lembrar e vai voltar para você na hora que ele tiver uma carga com o perfil ali do seu negócio, tá? Agora, se você tem essa abertura na sua empresa, que é totalmente possível, várias empresas trabalham com outras transportadoras parceiras, né, inclusive transportadoras que são fracionadas, para fazer com que toda a máquina rode. Ou seja, não dá para atender, se eu atendo boa parte do Brasil, não dá para atender sozinho muitas vezes, a não ser que você for uma transportadora gigante aí, com uma frota gigante também com várias filiais. Pois bem, a partir disso, a partir desse ponto, aí eu defini, tá? Aí eu vou abrir com vocês aqui, que eu fiz algumas cotações. Então, só seguindo aquela linha, primeiro foi a análise a coleta de dados, e agora eu já estou entrando em uma análise, tá? Eu vou mostrar como que eu fiz algumas das cotações, mas vamos lá. Ó. Aqui, ó, cotação e levantamento de custos. Eu tenho 4, eu coloquei 5 cenários aqui, vai. A transportadora lotação, com valor de R$ 1.439,55. Transportadora fracionada, com valor de 465, aqui eu fiz pela Jadlog. Motorista dedicado, importante, aqui no fracionado, eles deixaram claro na cotação que esse valor é um valor aproximado. Então, como eu não fechei agora, pode ser que tenha uma oscilação, então é importante observar isso. Da mesma maneira que, enfim, tem um prazo aqui para cada cotação. Motorista dedicado, o que eu fiz? Eu entrei em contato com grupos que eu tenho aqui com Fiorino, que teriam condições de fazer esse serviço dedicado, ou seja, express, coletar lá no cliente, colocar as 3 caixinhas, mesmo que do lado dele no carro ali, e seguir direto para entrega. Um motorista complementar, que seria o quê? É o cara que está aqui na região, ele complementa a carga com 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 entregas e segue naquela rota que a gente chama de itinerante para fazer as entregas. Naturalmente, ele cobra uma fração também, mas não é o fracionadinho, é um pouco maior, para poder levar esse material e entregar dentro do prazo que a gente combinar. E eu deixei aqui o piso mínimo. Desde 2018, a gente tem um tabelamento mínimo que foi estipulado pela NTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, onde a NTT ela definiu realmente, diretamente como está escrito aqui, um tabelamento, um piso, e a cada período que passa, esse piso é reajustado, inclusive teve um reajuste agora, geralmente quando tem oscilação, para mais ou para menos de 10% no diesel, também existe uma alteração. Pois bem, e aí vocês observem aqui algumas discrepâncias até nos valores, certo? E você fala, pô Danilo, mas eu vou passar aqui em um cenário 400, em um outro 4 mil e tantos para o cliente. Lembra que o valor da mercadoria era de 5 mil reais? Fala, Natália, tudo bom?
A Natália acabou de entrar aí, também está acompanhando aí a gente. Ontem a gente fez um bate-papo. Bom, aqui qual que é a sacada? Esse não é o valor final que eu cobraria, tá? Do cliente ainda. Aqui foram cotações que eu fiz e o que eu quero mostrar para vocês é que a partir do momento que a gente trabalha nesse formato, a gente precisa ter meios de buscar a informação, que isso faz parte da análise de dados, que eu coloquei lá naquela sequência para vocês, certo? Então, pois bem, eu vou abrir com vocês como que eu começo a ter noção para saber se esses valores estão dentro ou fora daquilo que de fato no mercado é praticado. E aí, se a gente utilizar uma ferramenta que chama Qualp, existem outros solterizadores aqui, mas eu gosto de trabalhar com Qualp, tá? A gente coloca aqui, ó, a origem, o destino, aqui de Suzano para Santa Cruz. Eu coloquei aqui um consumo médio, partindo do princípio que seria um veículo num porte ali de uma Fiorino ou de algum veículo similar. Ah, Danilo, é exatamente isso? Não, mas se você filtrar pela média de gasto de um veículo naquele porte, sai mais ou menos isso. Coloquei o preço aqui médio da gasolina, nesse caso, porque a gente está falando de um veículo utilitário, 5,50. E aí, beleza, apertei em calcular. A gente está tratando aqui como 2 eixos, tá? Danilo, mas a gente está falando de uma Fiorino. Bom, é um parâmetro, tá? E aí, pois bem, aqui a gente já começa a ter algumas noções. Como eu falei, o piso mínimo para essa operação e para esse formato é de 4.463,02, o mesmo valor que eu coloquei lá naquele resumo do piso mínimo. Se partir do princípio de mandar essa carga dedicada dentro dos parâmetros da NTT e pagar um motorista terceiro, é essa linha que você tem que seguir dentro das condições da lei ali, mais o pedágio, tá? Porém, vocês viram que quando a gente olhou os outros valores que estão aqui, ó. Por exemplo, aqui são cotações que foram feitas. Ah, Danilo, mas essas cotações, como que foi realizada? Pensa que é o seguinte, existem maneiras de você ter acesso, ter contatos. Se você ainda não tem uma carteira de contatos, de motoristas e tudo mais, naturalmente você vai ter mais dificuldade de conseguir coletar uma cotação real com o motorista autônomo. Então você pode utilizar plataformas como o Fretebras para divulgar a carga, uma vez que você tem essa carga, claro, não pode divulgar a carga fictícia lá, mas se você tem essa carga, você consegue divulgar ela e coletar essas informações para poder contratar um motorista e mandar ele e fechar, né, o contrato com ele para ele poder seguir essa viagem, tá? Agora, se você tem uma listagem, igual eu comentei com vocês, com o veículo dedicado ou com o veículo com a carga complementar, você já consegue coletar e já ter cotações reais ali de que se você precisar mandar o motorista no dia seguinte, você vai fechar esse valor, pagar para ele geralmente à vista e receber isso a prazo do seu cliente. Tem os prazos aqui embaixo também, ó. Fracionado 5 dias úteis, que é no caso aqui que eu tinha colocado para vocês. O complemento, eu costumo jogar de 2 a 3 dias corridos, quando a gente está falando de uma rota com mais de 1.250 quilômetros, então pelo menos 2 dias ali de viagem, e eu não estou falando nem pela lei do motorista, eu estou falando que geralmente é o que costuma demorar para chegar, tá? Então, se for complemento, a gente dá uma gordurinha, e se for dedicado, geralmente a gente consegue negociar tanto com o motorista quanto com o cliente para entregar em até 2 dias, D mais 1, enfim, dá para seguir direto, tá? E aí, beleza. O que é importante dessa etapa? Voltando aqui para aquela sequência, ó. Primeiro, recepção e coleta de dados, ok. Análise de dados. Entra tudo isso. A partir do momento que você analisou todos aqueles dados que eu coloquei, deixa eu voltar aqui no Excel. A gente analisou origem, destino, o tipo da mercadoria, altura, largura, comprimento. A gente consegue ter noção do veículo que a gente vai mandar. Isso já faz parte da análise, tá? E aí, se a gente vem para cá, a gente começa a dar uma sequência onde, até coloca aqui a importância da gente ter um entendimento de dados, informação e conhecimento, que é o que a gente eleva e pode levar para o nosso cliente. Mas aí a gente começa a fazer uma análise direta aqui do que? Entender todos os fatores que envolvem a operação, os custos também, voltando aqui no Qualp, ó. Quando a gente coloca
os valores de 8 de consumo com preço de 5,50, a gente tem um valor aproximado que ele vai gastar nessa rota. Isso está certo? É exato? É claro que não. É como eu falei, existem inclusive outros roteirizadores que podem ser mais próximos, ou, enfim, a pessoa realmente que tem a frota, ela sabe colocar aquilo na ponta do lápis, que eu falei a importância de ter esse feeling também. Mas aqui tá falando que com base no custo, ele vai gastar pelo menos R$ 919 para poder estar indo. Só que esse cara tem que voltar também. E aí ele vai gastar 2 dias. Vocês estão entendendo a importância da análise de dados? Quando você consegue ter todos os dados na mão, você vai começando a jogar eles nesses simuladores e tudo, e vai analisando para conseguir chegar em um custo que seja compatível com o mercado, que atenda, que esteja numa média ali para que você repasse para o seu cliente e, é claro, ainda seja competitivo e também tenha o seu lucro, tá? E aí, pois bem, depois de tudo isso, a gente ainda teria que calcular o seguro, a gente ainda teria que calcular se tivesse qualquer outro custo auxiliar a esse, e aí a gente chega no custo final para cobrar, para mandar a cotação para o cliente, tá? O que é interessante nesse aspecto? Eu separei aqui para vocês, porque nas cotações que eu fiz, eu considerei algumas transportadoras. No meu caso aqui, eu não mandaria pela minha empresa, eu mandaria direto pela transportadora, então eu poderia passar essa cotação direto para o cliente. Porque eu não teria que emitir nenhum documento em cima disso e aqui já está com seguro, tá? Mas considerando esses valores, qual que seria o trabalho a se fazer? Na primeira opção, considerando uma cotação com veículo dedicado express, baseado na pesquisa do piso mínimo, a gente teria que cobrar R$ 6.355,85 do cliente, tá? Isso considerando um prazo aqui, se for o primeiro frete com o cliente, geralmente a gente solicita o pagamento à vista. Se aquele cliente solicitar um prazo, é muito importante que você na sua empresa tenha, junto com, geralmente a contabilidade consegue te auxiliar com isso, alguns sistemas financeiros que você faz uma análise de crédito rápida. Então você pega o CNPJ e faz uma análise daquele cliente e de qualquer maneira você arrisca também. Mas quando é uma indicação, alguma coisa assim, eu particularmente dava essa atenção no meu negócio e geralmente liberavam 7 dias ali no início, de 7 a 15 dias para o cliente, dependendo de como que estava a empresa dele, tá? Aí, pois bem, lembra que eu comentei, né? O valor da mercadoria aqui que a gente está levando é de R$ 5.000. E o frete ultrapassaria se a gente seguir o piso mínimo para mandar a carga dedicada em um veículo 2 eixos, saindo de São Paulo para Santa Cruz, lá no sul. Agora, pensa que tem uma máquina lá esperando, parada, ou que vai parar daqui 2 dias se essas peças não chegarem. Existe uma urgência muito grande. Eu mesmo, na qualidade de quando eu trabalhei na indústria, eu me recordo que existiam algumas demandas. Eu lembro que na Nadir Figueiredo tinha muito uma situação da seguinte. Imagina que a carga foi lá para o Nordeste e faltaram algumas amostras. E essas amostras, elas eram fundamentais para encartes de supermercados, por conta que estava em folheto, ou seja, eram como se fossem novidades que seriam lançadas para determinadas grandes redes lá, como a Lasa, que era a nossa tão querida loja americana, está passando por tudo que passou agora, Via Varejo, Atacadão, entre outros. E aí o que acontecia? Tinha que mandar um volume muito pequeno para chegar num prazo muito rápido. Às vezes ia mandar 10 mil de mercadoria e pagava um frete de R$ 5.000. Aliás, de R$ 15.000. Então, assim, a urgência ela é um fator muito importante para observar nesse caso. Dando sequência aqui, tem um parceiro nosso que é a Unitac, que é uma transportadora. Ó, o valor final do cliente, considerando um veículo que já está em rota, com frete dedicado, e aqui ele destrinchou tudo. Ó. Ele pagaria R$ 800 para o motorista, tem a tarifa, tem o pedágio, tem a margem do negócio aqui. E o valor final, R$ 1.439,55. Danilo, esse é um valor único, o valor final? Não. Por quê? Nesse caso, ele conseguiu um parceiro dele que já faz essa rota, que está tá com destino para lá, que se ele coletasse ainda hoje, ele conseguiria fazer dentro desse valor para poder retornar, porque ele tem uma carga para voltar. Olha como é dinâmico. E aí, beleza. Aí poderia esse valor, mesmo estando abaixo do piso, tá? Aí, beleza.
Opção 4, enviando como complementar. Nesse caso, a gente está falando aqui de 2.212,36. Danilo, como que você chegou nesse cálculo? Lembra que a cotação que a gente fez aqui do complementar, ela está em 1.550? Danilo, quem que te deu essa cotação? Foi um motorista que tem outras cargas dentro do veículo, que vai fazer a rota itinerante e que pode incluir o nosso por aquele valor. Ponto. Se a gente entrar aqui um simulador simples e jogar aqueles 1.550 que já está aqui, ó, a gente tem um valor de nota fiscal de R$5.000 com peso de 50 quilos, com frete dedicado de 1.550, a gente tem 0,1 de frete valor, de ad valorem, de gris 0,5, lembra que a gente tem que passar gerenciamento de risco, Buoni, entre outros pontos aqui, né? E aí, beleza, a gente tem um custo final aqui de 1.769, que quando vem para cá, a gente joga uma margem aqui de 25%, a gente tem um valor de margem da transportadora e tem uma receita a cobrar que a gente vai chegar, cadê aqui? Nesse valor que eu comentei com vocês de 2.212. Pois bem, dando sequência aqui, a gente tem o fracionado. Como é que funciona o fracionado? Tá aqui o fracionado. A gente faz cotações com empresas como Jadlog, Jamef, Braspress, DHL, entre outras. Existe, você como transportadora, você pode inclusive fechar contratos, os próprios correios. Você fecha contratos, consegue tabelas com valores exclusivos ali até, dependendo da demanda que você tem. E aí você consegue realizar cotações e eles fazem toda a logística. Você pode escolher que eles coletem no seu cliente, ou você coleta com uma Fiorino, com um veículo menor, leva até a base deles e eles fazem todo esse transporte fracionado, onde você consegue acompanhar via aplicativo, pelo site. E aí o que você tem que fazer? Da mesma maneira que eu fiz lá com o frete dedicado, você tem que jogar no simulador, adicionar a sua margem, adicionar os custos. Nesse caso, você está fazendo uma subcontratação de uma transportadora. Então, você vai emitir um CTE em cima do CTE da transportadora. Então, você não vai fazer uma bitributação. Você não precisa cobrar duas vezes. O seguro, geralmente, já está também por eles. Você pode eliminar isso e chegar a um valor final ali para encaminhar para o seu cliente, que vai ser, é claro, bem menor do que se fosse um dedicado ou uma carga complementar. Mas é claro que você depende 100% de uma outra logística. Você não tem uma autonomia, um contrato com um terceiro direto ou com um agregado seu para poder tomar algumas decisões, tá? Galera, nesse caso, em resumo, o que aconteceu? Eu peguei esses valores e passei duas condições para o cliente, que foi o que ele me pediu. Ele me pediu uma carga, ele não tinha data, então eu não precisei mandar uma carga express para ele, dedicado para coletar hoje e entregar daqui 2 dias. Eu mandei um valor complementar para ele e mandei o valor fracionado. E mandei isso. Ele me pediu para que mandasse via WhatsApp mesmo. O correto nesses casos, eu até pedi para ele, mas também a gente não insiste, é pegar o e-mail, fazer o cadastro completo para poder formalizar com uma cotação legalzinha, mandar uma apresentação da empresa e já deixar a sua marca registrada ali. Mas ele já está lá com os valores, se aqueles valores forem aprovados, naturalmente ele retorna, a gente fecha e segue o jogo. Fala aí, Lucão, beleza? Então é isso, galera. A missão hoje aqui nesse bate-papo, é claro que a gente vai falar bem mais, eu tô para liberar um conteúdo bem completo aí falando sobre cálculo de frete, cotação. Eu quis compartilhar com vocês aqui um entendimento, né, uma forma mais conceitual da gente olhar, e é claro calcular também, mas quando a gente se apega àquele primeiro pilar de coletar os dados da maneira correta e fazer análise, conseguir fazer esses questionamentos, naturalmente a gente consegue encontrar saídas, formar parcerias e ter um resultado muito melhor, levar um resultado melhor para o seu cliente também, tá? Eu, enquanto liderava a transportadora, eu sempre procurava ao máximo trabalhar com os contatos, no caso eu não tinha frota, eu trabalhava com os agregados que já rodavam comigo toda semana, às vezes todo dia, e todas as cotações, todos os trabalhos giravam em torno disso. Para mim era algo que trazia uma segurança maior
um conforto e eu tinha mais agilidade. No início, às vezes você não vai conseguir fazer isso, mas a minha orientação é que você sempre caminhe para isso. E muito importante, sempre tratar as duas partes como cliente. Se você está na posição de fazer uma cotação com o terceiro, independente que você tenha frota ou não na sua transportadora, você tem que tratar o motorista como um cliente, você tem que tratar o cliente como cliente naturalmente, porque você está ali naquele ponto intermediário onde você está fazendo todo esse trabalho e depende de um para conseguir atender o outro 100% ali dos casos, tá bom? Tudo bem, Elza? A gente está finalizando aqui a live falando sobre cálculo de frete. É um assunto que a Elza vem procurando aí. Vão ter outros conteúdos nesse sentido. Eu pretendo trazer aí outras transportadoras para falar também. E foi como eu disse, pessoal, independente do formato da transportadora, a partir do momento que você for fazer uma cotação nesse sentido, nesse formato, é importante fazer toda essa análise. Ah, Danilo, e se o cliente estiver com muita urgência, eu não conseguir coletar todos esses dados e precisar passar o valor? É muito importante que você comece a ter um feeling sobre o quanto que, por exemplo, um veículo como uma Fiorino cobra por km. Se a gente colocar numa base hoje, a Fiorino, que trabalha com transporte remunerado de carga, costuma cobrar de R$ 1,50 a R$ 2,00, dependendo até R$ 2,50, dependendo da rota. Então, por aí você já tem uma noção. Se o cliente insiste que precisa do valor ali na hora, porque às vezes ele precisa comprar um preço, enfim, você vai ter que passar um valor cheio para ele, vai ser geralmente um valor maior, porque você vai se basear em ferramentas, em provisões, né? Mas você não deixa o cliente sem uma noção prévia ali de valor, que naturalmente, se fosse esse caso, porque quando eu mostrei o piso mínimo ali, nesse exemplo em específico, ele superou, porque a gente estava falando de uma carga muito pequena, uma distância grande. Mas geralmente o piso mínimo oscila bastante, às vezes para mais e para menos. Eu não costumo me balizar só por ele, por isso que eu comentei que vale a pena fazer essas pesquisas e tudo mais, tá? Bom, galera, o meu recado era esse. Eu vou voltar só aqui na sequência dos 4 pontos que eu considero aqui importantes, que quando a gente faz uma cotação, se você seguir essa linha, eu te garanto que você vai começar a ter mais tranquilidade e mais resultado. Ó. Primeiro, a recepção e a coleta de dados. Você precisa ter esses dados para poder fazer a parada da forma certa. A pior coisa que tem é você coletar todos os dados, falar para o cliente que já vai retornar para ele, depois voltar. Ah, mas faltou o valor da mercadoria. Aí passou um tempinho. Ah, mas essa altura da carga aqui, ela é em milímetro ou é em metro? Porque às vezes, enfim, tem um erro de digitação e você fica em dúvida. E ficar voltando para o cliente. Então, assim, já que vai reunir os dados ali, faz esse checklist e já pega tudo que precisa para não voltar com ele. Depois, a análise de dados, que é como eu falei, jogar todos esses dados, entender qual tipo de veículo que é, qual o peso da carga, se pode sobrepor, se não pode sobrepor, entre outros fatores, a rota, se tem carga de retorno, se vai ter que pagar a carga e descarga, se não vai ter que pagar a carga e descarga, se tem possibilidade de diária. Imagina o seguinte, se entra um cliente para pedir cotação para você, para entregar em segmentos de varejo, por exemplo, em atacados até, por exemplo, Atacadão, Carrefour, entre outros, saiba que o processo de entrega nesses locais, eles são mais complicados, então pode ter um risco ali de ter uma diária, 2 diárias, então já é bom deixar isso combinado antecipadamente. Por isso que eu comentei sobre enviar por e-mail uma tabelinha com resumo, já com o valor estipulado ali, caso aconteça uma diária. É claro que por lei a gente consegue analisar isso e calcular, mas quando a gente está negociando e criando uma parceria principalmente com o cliente, o combinado não sai caro. Então, se já deixar isso nas entrelinhas, depois você não vai ter dificuldade. Então, essa análise de dados ela é fundamental. Depois, é claro, o cálculo em si, custo e lucro, você tem que entender isso. E eu não entrei nesse detalhe hoje, até pelo formato aqui do bate-papo, mas eu vou produzir um conteúdo bem específico falando sobre isso. E, por último, a formalização e envio para o cliente, que quanto mais você conseguir deixar isso de acordo com o perfil do seu cliente, melhor. Tem cliente que prefere pelo WhatsApp mesmo, tem cliente que prefere por e-mail, tem cliente que tem sistema integrado, enfim, existem várias questões, tá, pessoal?